Nova Terra anuncia. Plantão urgente. Notícias do cosmos em primeira mão, só nas plataformas Cosmos Sim. Olá, amados. Dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, Eliana. Olá, amados. Hoje, aqui no Sofá de Mames, na Mandala Tralalá, estamos em casa hoje, porque é feriado aqui no Espírito Santo, festa aí da padroeira do estado, a Nossa Senhora da Penha, Ana da Penha. Estamos aí no dia de comemorações e com o encerramento de uma festa muito bonita, né? Um turismo religioso muito legal que acontece aqui. E aí, resolvemos fazer de casa este jornal com notícias bombásticas para você. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos seguir em frente aí, que tem muita notícia para reflexão. Então, bem-vindos, né? Olá, Dinalva, bem-vinda. Boa tarde. Mércia está aqui entre nós. Boa tarde. Leni, também aqui entre nós. Letícia, Jaqueline, Cleia, José Lima, Gabriela Cristina também, bem-vinda, está aqui conosco agora. Nazaré, que nunca falta desde 2021, live do Corre no Centro. Essa aqui já é veterana, então, muita gratidão a todos que aqui estão. E vamos ao plantão urgente 19. Então, nós já começamos aí com uma capa interessante, né? Os vacinados, por obrigação, já começam a receber as suas primeiras indenizações. Este daí é um professor, né? Salvo engano, na Espanha. É porque já caiu por terra aí o negócio das vacinas, do bichinho, a mentirada. E você que foi obrigado aí, inclusive, todo mundo que foi obrigado está aí nas sequelas, né? Capenga daqui e dali, vai atrás dos seus direitos, porque já está acontecendo. Então, cartas à humanidade. Primeira carta de Sananda, 17 de maio de 2024, tragédia do Sul. Quem é que não viu? Mas eu dei atenção. Segunda carta de Sananda, 23 de março de 2025. Vou continuar a nunca dar atenção. Terceira carta por Altós, a data 16 de abril de 2025. O momento chegou. E quarta carta por Gaia, de 11 de abril de 2025. Gaia se pronuncia. Então, QR Code para você na tela, ou a playlist também, sempre sendo compartilhada nos coletivos. Então, rapaz, está aguardando o quê? Só vem. Salas perícia. Veja aqui na sua tela que são 5 salas perícia para você. Então, eu tenho horas de conteúdos em cada uma dessas salas que, gentilmente, o vosso reitor está aqui fazendo a compilação. Hoje eu estava fazendo a compilação, ainda estou, da Rádio Cosmologia. Perguntas e respostas, a sala completa, síntese e muito mais. Então, tem de tudo em cada sala perícia. Então, prosperidade, radiocosmologia, códigos da vida, mesas e sagrados. Mas, Eliana, fala um pouquinho da sala mesa que também vai ter na plataforma Simples. Então, perícia. A própria palavra já diz, perícia. Saber, você pode saber de tudo, porque hoje você abre aí o Google, tem informação de tudo, né? Como construir seu próprio avião, bomba, etc. E você deve, inclusive, examinar tudo e retém o que é bom, não é isso? Ah, mas eu vou ficar aqui só nas plataformas? Claro que não. Você deve assistir de tudo, tudo quanto é tipo de live, todo conteúdo. E porque você é um mestre. E é você quem vai dizer. Mas se você ficar só num lugar com a cabecinha ali dando atenção só àquilo, né, como fazer escolhas se não tem nem opções? Mas você vai estudar de tudo, fazer de tudo. Agora, perícia. Aí eu vou colocar a mão no coração e vou
buscar na minha... O que me chama? Eu sou dado a que tipo de assuntos sagrados? Eu gosto dos sagrados, todo assunto que fala dos sagrados me motiva, então você é um perito nos sagrados. Está ali, tudo que você precisa para ser é perito, é para dar consulta e resolver o problema de sagrado de qualquer um, desde que ele queira, né? Mesma coisa, códigos da vida. Criação, cosmos, linhas, leis, codex, novo, velho, tudo que é código e criação, ser um criador, opa, então é ali. Perícia em radiocosmologia, de onde vim, para onde eu vou, quem eu sou, qual é o meu plano de alma, como eu auxilio as pessoas com isso, e todas as perguntas que eu fizer têm resposta sim, desde que eu seja um perito. Então, essa sala é para você. Dinheiro, mônego, funfa, prosperidade, riqueza, conforto, viagem, etc. Isso me interessa muito, então eu preciso de ter perícia, né? Na abundância e na prosperidade. E mesa. As mesas quânticas, radiônica, mesa de todo jeito, e a gente tem a mesa cêntrica, né, também, que a parte quântica foi tão pouco entendida ainda, mas a gente trouxe a cêntrica, que é um pouquinho mais complicado, geralmente quando chega a equação de segundo grau, de primeiro, fica então, fiz a mesa cêntrica, entendi tudo de quântica, então agora eu vou. E nós temos aí para você que gosta de mesa, não só para você, para auxiliar também o outro. Nunca foi tão necessário auxílio nesse planeta igual agora, hein? Mesa quântica, Madalenas e Madalenas, mesa quântica, que é uma câmara de harmonização, e a mesa cêntrica solar, plataforma do cosmos. Então, você faz a perícia nas 3 mesas em uma única sala e vai cuidar da tua vida, resolver a tua vida e atender os demais. A gente também vai disponibilizar essa no Simpla, porque, segundo a Grande Mãe, é uma necessidade básica hoje essas mesas, essas ferramentas para auxílio da humanidade. Então, só vem. E você que já fez as 3, por favor, Cristiano, me coloca na sala, porque eu fiz a mesa Maria Madalena, fiz a Câmara de Harmonização e foi um passaporte urgente, inclusive na época, que não tinha tempo nem de dar o curso, da mesa cêntrica solar. Então, eu já tenho os 3, está aqui, eu quero entrar. Você inserir. E aí, agora ainda tem as atualizações que a gente está colocando, e eu tenho que pagar pelas atualizações? Não. Uma vez inscrito em uma dessas salas, todas as atualizações são gratuitas, ad infinitum. Veja você. Isso é que é presente. Só vem. Residência cósmica, sistema Júpiter, base arquetípica de toda a criação. Não é sobre os arquetipos, é sobre a criação. Então, você que não pertence a essa coluna, não faça conexão com a coluna. Faça a referência sobre criação. E aí, sim, analisa o que tem que estar lá, o que é ser um residente e a necessidade de, a partir de agora, botar em prática todo o seu conhecimento adquirido. Residência cósmica, acesso pelo Simpla, data 17 de maio, às 17h17. Se você ainda não adquiriu, entra no Simpla ou o e-mail mais famoso do Cosmos. E vem. Só vem. Então, após 4 anos de luta judicial, o professor espanhol Pedro Garcia conquistou uma vitória. Mas ele conquistou uma vitória ou foi a humanidade que conquistou uma vitória? Porque a falácia, a palavra difícil ou fácil, do medo, do pavor, é desconstruída. Então, o que aconteceu? Disrupção, ruptura. Então, a vacina foi e é um engodo. Pois você e eu crescemos escutando a seguinte mensagem, que para se produzir saúde leva-se tempo, e não é pouco tempo. Entre a primeira ideia e um remédio, décadas podem te separar. Mas inventaram
de uma hora para outra, porque estamos no século XXI, que uma vacina poderia ser feita em 3 meses, em 2 meses, em uma semana. Não, eu vou ali no banheiro, volto e é uma vacina. Balela. E é interessante que pula todos os protocolos que a própria OMS falou que tem que primeiro desenvolver o projeto do químico, fazer experimentos na segunda fase em animais de pequeno porte, médio porte, etc, etc. E colocaram aqueles que estavam sendo vacinados como um experimento. E aí você avaliou se é um experimento dessas vacinas ou não. E já que a justiça deu um primeiro passo aí de uma grande vitória, já onde o famoso, né, onde passa um boi, passa uma boiada, abriu caminho. E agora arque justiça com as consequências. E as pessoas querem saber de onde que virão aí os pacotes, né, de prosperidade, etc. e tal. Isso aí você me diz, é ou não é um pacote de prosperidade? Mas tinha que ser na dor, podia ter sido por amor. Mais fácil, mais tranquilo. Então, assim, mas vem. E o que é seu, se é de direito, se você souber que tem direito, entender no coração que tem, vai atrás do teu pacote. Isso, amados, é sobre energia, que tudo é sobre como eu coloco essa energia à disposição para virar uma matéria tangível, né? Como minha mão aqui. E você já deu o seu coraçãozinho e o seu curtir? Estamos agora. E está compartilhando esse evento só com todo mundo, porque aonde que é uma reunião de cabeças coroadas do cosmos, trazendo conhecimento para você e você produzindo sabedoria? Onde há? Então é momento de você dar razão aonde há razão. E expandir isso para a sabedoria expandir e demonstrar aos que nunca tiveram que é isso. Ou pode ser outra coisa, mas confirmar que aqui está o que precisa estar. O que precisa estar? Apagão deixa Portugal, Espanha e França sem luz. Isso aqui foi um corte que dei no YouTube. Tem uma hora e meia que eu descobri isso. Nem sabia que tinha. Mas é um ataque cibernético, Rafael? Não dá para definir ainda o que está acontecendo, mas todos os sinais estão sendo dados a tempo. Não são sinais de que o mundo vai acabar, não são sinais de que você tem que fazer algum tipo de reserva de alimentos, água, etc. Não estou me direcionando a aqueles que utilizam esta linguagem. Eu estou dizendo, me direcionando a você que está sempre colocando as informações em prática e tem olhos de ver o quanto está sendo separado e o quanto você está sendo, de tudo isso, reconhecendo o que é importante sobre as informações aqui ao seu redor. Então, amados, né? A questão dos apagões, né? Deixa Portugal, Espanha, França, enfim. Mas aí eu pergunto, lá na Sandy não tem, né? Não teve apagão. Foram 2 ilhas, Açores e outra. Você está onde tem que estar. E em alguns lugares a luz vai manter acesa. E você que está aí e teve o apagão no teu local, e você sabe que você é luz, mantenha a sua luz acesa. É para isso que você está aí. E, amados, é importante a gente entender uma coisa. A tecnologia avançou demais, etc., e é luz para tudo, e sem fim, mas o sonho de todo mundo não é aposentar e um dia pescando no mar e ver o luar. Ninguém nem consegue ver as estrelas mais de tanta luz, né, que tem, etc. e tal. Então, olha o lado bom da coisa
E o mundo precisa, sim, ficar uns 3 dias aí no apagão, sem luz total, para voltar, pra aterrizar, gente. Isso é muito bom. E lembra que não é 3, né? Tudo é tetra, não sei se o povo fala tudo que é 3 dias de não sei o quê, é chama, trina, ai, que canseira que dá isso, né? Mas são 4 dias de apagão e é pouco ainda, sabe? Porque em 4 dias se resolve muito pouca coisa. Mas já dá para cair uma ficha. Então, fique atento que não vai ficar só restrito a Portugal, Espanha e França. Segue o monte. Âncora da CNN sente forte terremoto ao vivo na Turquia. Veja vídeo, 23 de abril. Movimentos em andamento. Mais Olha, a Turquia, em 2021, teve um terremoto atrás do outro, eu não sei nem se sobrou alguma coisa naquele lugar, né? Mas, Tem a ver lá com aquele chefe lá, o Erdogan, né, enfim, que mas eu não já, larga o osso. mas Conste, Erdogan tinha que largar o osso. Não largou, aí, aí a terremoto. população também não arranca ele, aí fica passando por isso. Porque o que que acontece? O que que acontece com o terremoto? A consciência da Terra é viva, né? E ela começa a ver aquela nojeira toda pisando em cima dela, com ódio, culpa, ofensa, vergonha, humilhação e tal, naquele lugar, e ela cuspir. E, e vai cuspir, né? A Gaia já falou que vai fazer, com amor, mas vai fazer, porque não pode permanecer esse povo da guerra, esse povo enjoado, em solo de nova terra. Afinal de contas, esta terra seria transformada numa nova terra, e todos os livros religiosos e científicos também dizem isso, né? Então, tem que acontecer. Então, tem que tremer, minha filha. Tira a cara de espanto e corre para um lugar seguro. O que a gente vem trazendo aqui desde sempre, Eliana, desde da primeira carta, que é de 1989, teve essa catalogação que começou em 2017 pelos Sagrados, com o Cristiano, com um conjunto de dados de 2019, com as lives em 2021, trazer sempre uma direção só tem uma direção, trajetória da fonte. E nessa direção, trajetória da fonte, tudo muda. O que não muda é a trajetória da fonte, tudo mais muda. Então, fica atento a isso, dê atenção a isso de vez. Tudo muda. O que não muda é a trajetória da fonte. Você e eu, todos nós, estamos saindo de uma condição macro para uma nova condição macro, uma condição anterior para uma nova. E as condições micro, elas têm que se ajustar. Então, dê atenção às 4 cartas da humanidade sobre o que está sendo dito. Tem informação fora? Tem. Mas o que está sendo entregue aqui é uma catalogação fonte das fontes. Não tem intermediário, gente. Dá atenção a isso. É sem intermediário. É catalogação fonte das fontes. Não é espírito que está falando, não é alma que está falando, não é mônada que está falando. Fonte das fontes. Dê atenção a isso. Que dessa forma que você vai ter melhor resultado. E vai até poder ser feliz, sabe? E não ficar chateado com a cara de assombro aí da Loura, né? Que não sabe aonde perdeu o brioco, está fazendo PTL até agora. Menina é assassinada. E ajuda a prender o criminoso depois de morto, que ninguém esperava. O corpo se lembrou. Olha, Então, quem é que não conhece o Greg, né? Vai conhecer, gente. Greg Bradenson, um homem top, né? Aí, neto de xamã, né? Enfim, é um dos cientistas mais fantásticos, que foi o único que decodificou o código de Isaías, né? Depois que os cientistas do mundo inteiro tinham tentado por mais de 40 anos. E esse escreveu a Matriz Divina. E ele trata muito bem da espiritualidade e da ciência de uma forma muito evolutiva e tecnológica, cósmica, sem os confrontos, né, que ciência e religião trazem. Ele traz isso de uma forma muito sábia. Então, vão procurar essa notícia para vocês verem, autor. Ele ensina também como acessar a matriz divina, por tecnologia e ciência, né, por ferra, onça, coisada toda. E aí a menina, né,
ajudou a matar, a prender, né, o assassino depois de morto. Porque alguém da família simplesmente, opa, tem um protocolo aí? Tem, nós não temos um protocolo de acessar os desencarnados? A menina falou, ó, meu corpo está lá em tal lugar, foi fulano que matou, e é assim, assado, está lá, deu todas as dicas, e vocês vão encontrar lá isso, tudo que estava enterrado junto, e tem uma cartinha não sei aonde, ferramenta não sei mais o quê, então, pronto. Aí os peritos fizeram toda, nossa, mas foi, disseram que foi o caso mais tralalá, que eles já mentiram. Foi uma garota morta, e não existe coisa tal qual morte, desencarnada do vestido, que está na dimensão superior dos espíritos, se comunicou com algum parente, falou tudo que tinha que fazer e foi feito. Aí a CSI, né, foi lá e desvendou, mas então hoje você, quero saber o que aconteceu com ente desencarnada, já tem tudo isso. Nós temos protocolo para tudo isso, inclusive está sendo desenvolvido por peritos, tá? Físicos quânticos estão colocando o protocolo ali para vocês todos fazerem e acessar, sabe? Lembra do telefone de Thomas Edison, né? Telefone espiritual? Então, a gente não acessa só a zona espiritual. Espírito, matéria, alma, energia, tudo isso. Porque isso é tecnologia, isso é ciência, não é milagre, não é fé, não é o escolhido, o fulano que é melhor do que o outro. E eu gosto do Greg, que ele traz isso de uma forma linda. É dos nossos, ó, apaixonei. Então, gente, é hora disso ser comum, parar de se olhar assim e tal, e vocês começarem a acessar teu espírito, tua alma, tua matéria, o que acontece nos andares de cima. Vós sois feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo lê isso na Bíblia e enche a boca. Por que não põe em prática? E Deus está aqui e está lá. E o que liga embaixo, liga em cima, disse o Cristo. E disse mais, vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Daí, quando a gente traz uma informação, tá alguém lá no hospital e liga, vem cá, Eliana, na UTI, a gente vai lá e arranca da UTI morto, desentupa tudo e pintia o cabelinho, fala, pode ir para casa que você está ótimo. E os médicos, nossa, ela não é liga. Não é isso. É cada um fazendo o que tem que fazer. É o sujeito que resolveu ligar embaixo para poder ligar em cima e só precisava de um dia. E isso é que é importante. E aí a gente nem aceita ficar, entrevista, essas coisas, e atendendo A e B, porque nós não estamos aqui para cumprir ego de ninguém. Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito. E aí, quem é ela na fila do pão? Então, pergunta. Mas antes de perguntar, vai lá na carta 1 de Sananda, que foi entregue o ano passado, e disse aquele tragédia toda que ela aconteceu no Sul, vai perguntar aquelas famílias lá que perderam 1, 2, 3 e 4, quem é ela na fila do pão? Que avisado foi. Vai perguntar ao povo lá de Dubai que perdeu a reserva de ouro toda, daqueles bancos, com aquele monte de enchente lá, enchente no deserto, olha isso. Vai perguntar quem é lá na fila do pão. Porque tudo isso foi entregue documentado em carta, inclusive na inteligência da Polícia Federal. Código, senha e tudo mais. Aí quem é lá na fila do pão, que para cumprir ego de alguém, para satisfazer, para ficar dizendo. Aí tem, eu vi, a mãe Eliana falou isso. Eu vou lá ver o que o outro canal fala. Olha, eu trouxe um outro vídeo aqui para desdizer aquilo que ela disse, porque não é bem assim, porque a espiritualidade está em todo lugar. Vamos ver quem tem razão. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. E eu sou muito feliz de trazer as informações da fonte das fontes e entregar. E cada um faz o que quiser com a informação. E o Greg é tal qual nós. Gente como a gente. Menino bonito. Então é isso aí. Mas aí quando um cientista famoso assim fala, o negócio Ganha peso. toma. Complexidade. Estamos numa amizade que é uma beleza. Essa aqui também é interessante, gente. O homem que entrou em uma caverna em 1962 acidentalmente inventou todo um campo da biologia, a cronobiologia. O cara entendeu que você e eu temos um relógio interno, mas não só. Tem 15. Ó, 10 mais 5, 15. Cada um de vocês tem 15 relógios. Não precisa entrar na caverna, ficar lá, bebendo água da chuva e perdido para poder descobrir isso. É só volta para dentro, o reino de Deus está dentro, aperta o botãozinho e vai.
mas isso é só para ilustrar que a ciência, em 62, deu origem a uma ciência totalmente nova, que não é só o ciclo circadiano. Não, se não tiver luz, vai acontecer do mesmo jeito. Você dorme, você come. Esse aqui é o barato, gente. Não é porque tem alguma coisa que você diz que é vida, que não vai ter o ciclo da vida. Independente, vai existir o ciclo. E são 15. E a gente ainda vai colocar esse livro também, novamente, que é a atualização do Código da Vida. A gente vai colocar esse livro. Trouxe 8, né? Trouxe 8, 10, quer dizer. 10. É. Aí tem mais 5 aí. Mas só para ilustrar a gente, a ciência não está trazendo nada novo. Ela está confirmando aquilo que nós somos. Isso, ficar 4 dias sem luz não tem problema. Há uma semana a gente joga peão, solta pipa, faz uma coisa. Simbora. Desintoxica, né, da internet. Isso aí, a gente faz outra coisa. Essa aqui também é ótima. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, Darth Vader aí da economia também, deixa cargo de presidente do conselho. Ninguém tirava esse moço. Ninguém. Quem tirou? Quem? Raimundo Nonato? Fonte das fontes. Mas é porque ele deixou assim, fez até discurso bonito, né? Que tava saindo. Mas é porque descobriram já tanta falcatrua dele, que aí ele já Não Pois tem como é. sustentar, né? não tem como sustentar. Passa que ele é feio demais. Não dou conta. E a notícia do ânus. Muita gente achava que eu jamais iria voltar, porque político, quando rouba, ele submerge. Boa tarde. Então, isso aqui é de 8 de abril de 25. A gente já tinha trazido a notícia, mas vamos retrazer, porque é importante vocês terem e utilizarem vossas memórias honrosas. Quem empossou esse sujeito, chora. Como a gente não empossou, a gente faz o que? A gente ri. É isso Carta aí. de autógrafo. Para alguns vai Ele- ser bom, para outros não tão bom. Não, você vai trazer o paraíso para outros, o não paraíso. E eu aviso e comunico assim, não é por causa dele, não. Né? Eu nunca vivi tão bem em toda a minha vida, eu nunca passei um momento tão, nos últimos anos, então, porque eu não fiz, né, o L. Então, quem fez é lamentável, e vai apertar ainda mais, né? Passa, que esse showzinho já está demorando demais, Cacá. Prefiro sair. Pedidos de demissão batem recorde histórico e revelam nova era no mercado de trabalho brasileiro. Explosão de desligamentos voluntários escancara o esgotamento dos trabalhadores e desafia setores que dependem de mão de obra presencial. Ó, isso daí eu acho fantástico, né? Porque quem foi que disse que você tem que ter carteirinha assinada? Que trabalhar 8 horas por dia e ficar mais 4 horas dentro da condução, 2 para ir para voltar, para ganhar um salário ridículo, e porque você tem que sustentar A, B, C ou D, ou porque você tem que dar satisfação a pai, mãe, a mulher, a filho, ou alguma coisa. Como é que é isso mesmo? E quem foi que disse que você tem que ficar refém a uma lei trabalhista, de um bando de sindicato que é tudo mancomunado? Quem foi que disse que você tem que ficar refém a um governo tal qual esse que está aí? Não me representa, porque nós já falamos, e quem é que não viu, que o Brasil está com 2 governos paralelos. Tem 2 presidentes, tá? Um que ganhou e foi fraudado e foi roubado, e o outro que tomou por assalto. Então, você que decide qual o que te representa. Não, mas é ele que assina. Eu estou falando de representatividade energética e de frequência. E frequência é tudo. E a moeda desse planeta não é dinheiro em espécie, é energia. Vai perguntar lá os Illuminati, os Rockefeller, os Rothschild, do que eles tratam? É de dinheiro em espécie ou é de energia? Por que está um desespero danado aí que o Papa morreu e o trono lá está vazio? Enquanto aquele trono está vazio, o que acontece? Está tudo parado. Ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai. Nem dinheiro do Vaticano ninguém mexe. Porque tudo é energético. Então você decide.
por energia. E daí a pessoa, de repente, ele sai e faz um desligamento desse, voluntário. Primeira coisa, ele vai resgatar a vida dele, a energia dele. Porque a energia dele fica 50% na condução, mais 80%, porque nem é 100% como a gente pensa, no trabalho, mais 20% na mulher que enche o saco, mais 15% nos filhos, na sogra, no cachorro, no papagaio, e tu tá com a energia, tu tá operando no negativo, acabou, e acabou. E virou um boneco, um fantoche, para poder agradar o umbigo, sei lá de quem. E daí, muitos entenderam isso. E a pandemia, que foi um tiro no pé de quem criou, foi uma delícia, para dizer que o povo pode ficar em casa, que ninguém morre. E o resultado de trabalhar desse jeito aí, você chega cansado em casa, liga a sua televisão, fica lá submisso à novela ou futebol, na tentativa de desligar um pouco sobre o trabalho, porque vai dormir, madrugada vem e você precisa pegar condução e retomar tudo no dia seguinte. Então você escolheu no teu momento de entretenimento novela e futebol. Resumo, você ainda está agarrado a tudo e não percebeu que tudo isso é feito para te manipular. Zoológico quântico, novas espécies de matéria. Cientistas acabam de encontrar uma dúzia de novas espécies da matéria. Então, aí, projeção astral trouxe para vocês, há mais anos, que existe um conjunto de elementos-chave. E agora a ciência está dando cabo desses conjuntos de elementos-chave, que são o quê? Os que formalizam energia, tornar algo real, tangível, né? Isso aqui trazer algum tipo de solidez, porque nada é sólido, mas tem uma aparência de solidez. Aqui tudo está vibrando, você e eu estou vibrando. Mas como você vibra numa frequência parecida com a minha, você acha que isso aqui é sólido, só por causa disso. E essa matéria está te informando isso, que tem várias matérias, vários estados que estão vibrando diferentes e estão se tornando sólidos diferentes. Isso aqui é de um vídeo, vocês podem procurar aí por esse nome, Zoológico Quântico, que vai elucidar para você. Então, meditação, fazer Raum somente dá resultado? Não. Você precisa direcionar isso para essa matéria se tornar real. É você que direciona. Com o quê? Com ações, com o tal dos sagrados, que você ainda insiste em ignorar. É direção. Trajetória da fonte. Tornar a vida melhor. Eu participo disso ou eu não participo? Então, que lindo isso. Mas, então faz sentido como o curso que a gente viu sobre isso há 2, 3, 4 anos atrás. Eu vou dizer para vocês, tempo lógico, tempo de Deus. É assim que se faz. Tem na Bíblia e também tem outros livros que diz: um dia para Deus é como 1000 anos. O teu espírito, na zona espiritual, que é o seu Deus interno, por assim dizer, enquanto você está aqui na Terra e passou um dia, lá passou 1000. As ações que você pode faz quando você dá uma faxina aqui na tua casa, são faxinados 1000 cômodos na casa de cima do seu espírito. Tempo. E aí, nós trouxemos 10 tempos. E agora tem mais 5. Que é o passado, presente, futuro, o presente agora, o minuto do presente, o instante do presente, o tempo atemporal, a dilatação do tempo, e provamos cientificamente como funciona cada um deles. E daí você que ficou sabendo lidar com 10 tempos, enquanto o mundo aí só fala em passado, presente e futuro, você só está 10 casas adiante. Agora vai estar 15 que nós vamos entregar os 15 tempos. Mesma coisa com a matéria. Um estado, a matéria é 3 estados só, né? Tinha. Mas agora já encontraram um 4º estado da matéria, já fizeram até um robô que vira água e vira robô ao mesmo tempo. Olha que beleza.
Isso sempre existiu. Agora, qual é a grande sacada disso? O que é de mais caro no código? Informação. Não é ouro, não é prata, não é dinheiro, nem nada. Informação. Quem tem a informação anda na frente. E aí pensa vocês. Por isso que aqueles que a gente atende falam, olha, hoje é dia 25, por exemplo, mas para você é dia 1º do outro mês. Se tu está 6 casas na frente, significa 6.000 anos a nível de espírito, a nível de criação. E é por isso que está todo mundo aí reclamando e para mim está ótimo, né? Cada vez melhor. Porque você recebe a informação antes. E que bom que agora, antes ele demorava 2, 3 anos para confirmar quando a gente trazia uma coisa. Agora é rápido, né? A coisa está... Por isso que a gente disse que está ficando melhor. Tá. Cada dia, até ficar em tempo real. Conseguimos a proeza de ter a maior comitiva do mundo para o funeral do Papa, cerca de 20 pessoas. Olha, Entre autoridades, assessores e equipe de apoio. Todas custeadas com dinheiro. Até a tesoureira do PT foi levada para o velório. A menina, o que tem a ver tesoureira, um velório, enfim. Lula leva até tesoureira do PT para o velório do Papa. É para falar? E a comitiva Trump, o que tem a ver com isso? Pois é, a comitiva do Trump que fizeram a comparação. É que o Trump levou também a comitiva, mas a questão mais engraçado, vocês vão procurar, foi a Dilma, que ela deu uma entrevista lá. Ela falou que eu estava na China e eu tive que vir, porque o Papa não podia partir sem a minha presença. Sem se despedir de mim. Eu vi o vídeo, eu pensei que era meme, eu fui lá buscar o original e é mesmo. Então, esse povo é doido. E, gente... E para você que fez o velho, tu deve estar vivendo uma loucura sempre. Gente, a pesquisa, vocês podem fazer a pesquisa aí até pelas inteligências artificiais. A questão não é a comitiva brasileira ser de 20 pessoas, porque a americana foi de 19, tá? Podia ser de 100. A questão é o motivo, a motivação. Sabe? Tudo é sobre energia. Quando a gente fala, é porque é real. É tudo sobre energia. A motivação, no caso do Brasil, qual é? Vagabundagem. Motivação, energia. É o que a ex-presidenta disse, nossa, não pode ficar sem mim em nenhum momento. A motivação, gente, a questão não é ter 20, 30, ser custeado pelo Estado ou não. É motivação, é energia. Ai, desculpa, Francisco, irmão Francisco, por esse Lápis. por esse vexame final, vira. Que caceta, olha. E estudo descobre que o cérebro, durante o sono, reinicia neurônios, permitindo que você continue aprendendo coisas novas. Então, assim, o cérebro ele nunca se esgota. Se dá um tempinho para ele, ele inicia. Dá um tempo para o teu cérebro, para ele poder continuar a fazer o trabalho dele. E a coisa... No TikTok você vai conseguir isso. Tem que, durante o dia, consumir conteúdos adequados, né? úteis. E, às vezes, você não consumir conteúdo nenhum. Né? Então. Também. Às vezes não consumir conteúdo nenhum. Relaxa, silencia, volta para dentro, dá um reset e aperta o botão do... Essa aqui também é boa, né? É impressionante como só cortam de pobre. O governo prevê corte de 7 bi no orçamento do Bolsa Família para incluir novos gastos. Inclusive passear em Roma. Para você que fez o L, parabéns. A gente só diz parabéns. Essa aqui que é a boa. Formandos escolhem zelador da faculdade para linda homenagem. Nome oficial da turma. Aí, a Faculdade de Engenharia Elétrica em Londrina escolheu o nosso queridíssimo aqui, ilustríssimo zelador, porque ele foi o organizador dessa turma, não deixou a peteca cair em nenhum momento, reconheceram a presença amorosa e por isso ele também esteve lá recebendo sua homenagem em conjunto com a turma. Então, parabéns para a turma de formatos reconhecer o valor do ser. Quando a gente fala de valor, esse é um exemplo. Valor do ser. Então, a gente não fala de indivíduo, não fala de pessoas, a gente fala de ser. Uma turma de estudantes se formando, reconhecendo o valor de um ser. Deve ter sido um paizão
Nossa, no momento total. necessário de ser pai, não aquele pai permissivo, o pai que cobra, que Não, exige, que coordena, que conduz. e a entrevista, ela é totalmente sobre isso. Pegaram aleatoriamente estudantes e perguntaram, foi isso. Chamava atenção quando tinha que chamar, não falava quando não tinha que falar, então era assim, era presente. Então, era isso que eles estão demonstrando com a ideia, não, a confirmação do que é ser pai. E é só isso. Gente, isso é tão importante e tão relevante para o dia de hoje, que isso faz com que você transpasse, translade, transicione para o melhor. E aonde você deve focar a tua intenção, teu foco, tua atenção. E desse jeito, a gente dá aqui por encerrado, 600 Hz, para todo mundo ver. dá aqui por encerrado, perfumes ao espírito liberados pelo clã. Então, está aqui contato da Eliana aqui, Telegram. Eliana, Não consigo conversar com a minha alma, com o meu espírito de jeito nenhum. Tecnologia, aromaterapia e musicoterapia conjuntas para um melhor acesso, desde que a alma diga que você está preparado e o clã permita, a gente confecciona, entre em contato comigo. e toda segunda, após você passar pelo sossego, lá, o SUSSEC, Eliane Rafael, Cristiano, terapeutas solares, trazendo o quê? Comunicação cósmica. Então, você quer saber sobre geometria sagrada como nunca se falou antes? É comunicação cósmica. Você quer descobrir o que é a evolução da radiestesia, que é a radiocosmologia que informa para você constelação, estrela, planeta, da onde veio, onde primeira vez você apareceu. A radiocosmologia diz para você quantas vezes você teve de planta mulher e planta homem. A radiocosmologia pode dizer isso para você. E tudo isso é a sua gaveta pessoal cósmica, que você pode estar autorizado hoje a receber. E a psicosmologia. Então, você está aí há 20 anos na sessão com o teu psiquiatra, psicólogo, e você não resolve, você, em 4 sessões, ou dá jeito, ou dá jeito. Eliana e Rafael atualizam a partir daí, e pós o sossego, você tomou aquele sossego, relaxou, agora você pode ir à fonte das fontes e receber a sua atualização aí. Informações sobre seus contratos, estágio de contratos, desdensificação, descarbonização, desbloqueios de fitas, hélices e os estágios em que se encontram. Mas tudo isso tem que primeiro você fazer a sua autoanamnese, porque no meio do caminho existem outros tratamentos e para isso existe Cristiano, existe outros cosmos terapeutas para que você chegue com todos esses estágios já concluídos e só receba as informações que você alcançou por mérito. Ninguém entrega nada, ninguém dá nada para você. É você recebendo e validando aquilo que verdadeiramente você conquistou. Por isso, as outras etapas e a autoanamnese. E o primeiro passo de todos eles é esse que nós vamos dar a seguir aí com a meditação dos 5 dias da semana. Mas, pare, Olivete, Cheu, Cheu. Eu Vou acho que até é isso o colocar nome. aqui na tela. Peraí. Tarde. Esta noite estive numa dimensão, encontrei o Cristiano e me deu um beijo no rosto. Gostaria de uma resposta sobre este sonho. Confessa, por que tu beijou a moça? Agora, já que estamos, Cheque. como estamos falando aí de psicóloga, né, consultas, etc., a daí nem consulta teve e já levou bitoca. Me conta aí como é que é isso. Que a coisa mais difícil, gente, é ter sonho lúcido, saber que está em dimensões, reconhecer o rosto do ser e trazer a informação com nitidez. Olha, ela já está bem avançada. E por que tu beijou ela? Olivete, é muito provável que fazemos parte da mesma família cósmica e houve um reconhecimento da minha parte em você. Mas não foi só isso, não. O negócio é mais embaixo. Atividades Atividade
bem forte, zona física, coluna solariana. E olha, vocês trabalharam muito juntos lá. A questão do beijo são selos, né? Vários tipos de selo, senhas. E é bom vocês meditar e saber desse negócio aí, porque tem mais coisa. Famoso contato. Entre em contato por e-mail ou aqui o telefone na tela e vamos meditar. Porque o serviço terminou? Não, não terminou, não. Zona física, Plutão lá e tem mais coisas. Então, Olivete, Que é uau, até arrepiei, Karine. Pois é, Karine. Arrepiei também. Olha, Olivete, bem-vindo ao Clube de Trabalho à Noite com o Restor Cristiano. Ele está aí na cadeirinha de filho mestre, governador do Cosmo, e a senhora é uma assessora muito ativa lá em Plutão. E é importante, né? Ou pelo menos saber, né? Mas saber para quê, né? Para Olivete, Olivete, entre em contato e vamos marcar aí uma sessão aí de geometria. A gente começa a partir daí e desenvolve. Então, só vem. Tá bom? Só vem. E gratidão por trazer conteúdo, porque nem sempre a gente traz aqui, nem sempre é falado, então sempre trouxemos a questão de haver essa comunicação adequada, porque parece que todo mundo sabe ao mesmo tempo, não. É a história do espelho quebrado, cada um traz uma parte e a gente vai montando isso com você juntos. Então, agora, circuito de câmaras etéricas, hoje, segunda-feira. Vou ver aqui até qual é a semana hoje, se é semana um, 2. lembra do papelzinho da semana passada? Todo mundo fez o desenho? Todo mundo fez o desenho? Não sei dizer. É aqui no portal, você vê? Sim. O que está dizendo aqui? Semana 2. Semana 2. Circuito de câmaras etéricas. Então, já vou pegar aqui o vídeo. Mandala 3D e 5D. Oi, gente, essa 3D e essa 5D tá dando um ciricutico tão Só grande. dá trabalho. Então, tá aí, a mandala 3 5D, segunda-feira, elemento água. todos acreditam que a maravilhosa 5D, né? Oh, Empuxadinha do teu próprio presídio. é um presídio assim mais arrumadinho. Segurança mais leve, não leve. Mas Dá, né? uma cortininha romântica na janela, etc. Portal Solar Infinity entrega Mandala Terras 3 a 5D. Elemento água, energia transmutadora, transmutação, tempo de ronda. Vinde, benditos, filhos e filhas, voltem-se para o centro dos vossos corações. Lá está a morada do Altíssimo, onde a segurança é permanente, onde o amor inteligente e a inteligência amorosa se unificam em amor incondicional e amor cósmico maternal. Esse amor cura, liberta e traz vida eterna. Pérolas da vida, gotas de Cristo. Tratamentos executados no Laboratório 7. Plataformas Cosmocentro, Alto Conselho de Sexualidade Cósmica e Médio Solar orientam relaxar, ouvir a frequência e meditar até o final. Ábrete
Deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda cómo el Espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender